A nossa página Estação da Luz Espírita tem como objetivo a divulgação da doutrina. Reunimos aqui um acervo que atende às suas necessidades. Reunimos a programação da Web Rádio Estação da Luz Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, entre outras matérias, estudo, pesquisa, lazer, entrevistas, palestras, tudo aí na playlist para você encontrar aquilo que atende às suas necessidades. Lembrando, sem fins lucrativos. O objetivo é esse, a divulgação da doutrina espírita. E convidamos você agora para mais essa viagem. Programa Espírita, Conflitos Existenciais, Cuidando da Alma, reflexões sobre a preguiça. Apresentação de Norma Alves, na Web Rádio Estação da Luz Natal. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade. Eu tenho conhecimento de que Chico Xavier é a maior antena mediúnica do planeta de todos os tempos. Tem muito ainda dessas grandes mensagens que ele trouxe para a gente compreender. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião, era lá tomando café, a gente até já sabia, quando ele olhava assim para cima, pronto. Ele literalmente vivia em dois mundos. É o resultado de um trabalho, de realmente incorporar aquilo como um propósito para servir ao semelhante. Eu fico me perguntando o que ele não fez de forma plena. Nas universidades da Austrália, da Nova Zelândia, ele já tem centro acadêmico com seu nome. Eu acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier escrevendo é uma coisa. Chico Xavier vivendo em nós é muito diferente. O amor exalava espontaneamente dessa personalidade admirável Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Bom dia, queridos amigos e amigas. É sempre com alegria e gratidão que a gente está aqui diante de mais um episódio do nosso programa Cuidando da Alma, onde nesse programa a gente toma como base, é lógico, se estendendo a outros livros também, mas é um livro assim perfeito para a gente trabalhar essa questão da alma. Aliás, toda a obra de Joana de Ângelo, a gente sabe que cuida assim profundamente da alma, né? Traz as questões teóricas, as questões práticas, traz a conexão, né, com a espiritualidade, com as informações que a doutrina espírita nos presenteia, né? Mas o livro escolhido como base é este livro aqui, ó, Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Um livro maravilhoso, que traz questões assim importantíssimas, como o tema que nós vamos trabalhar hoje, um tema pouco discutido, pouco estudado, né? Negligenciado, mas que é de fundamental importância nas nossas vidas, como a Joana de Ângeles vai discorrer e vai fazer com que a gente se alerte para essa negatividade que, em algum momento das nossas vidas, ou em muitos momentos, nós somos acometidos, ela nos visita, e muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente casa com ela, que é a preguiça, gente. Essa preguiça que vem muitas vezes disfarçada, vem sorrateira, vem se apresentando com diversas faces, com diversas capas, e a gente não percebe, né?
Então, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento, né? Com muita gratidão que a gente está aqui. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, pedir ao nosso Pai Celestial, que através dos seus mensageiros de luz, sob o comando de Jesus e da nossa querida Maria de Nazaré, que possa nos enviar as luzes necessárias para o nosso autorrefazimento, para a nossa renovação, para a nossa compreensão dos ensinamentos divinos, para que eles sejam diretrizes na nossa existência. Que a gente não fique apenas no acúmulo do conhecimento intelectual, mas que cada lição aprendida seja para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Que as palavras que serão hoje refletidas a partir do estudo de Joana de Ângeles, que possa alcançar muitos corações, que possa melhorar a atmosfera planetária que anda densa, com tantas sombras coletivas por aí, né, dissipando a paz humana. Sombras essas, não só no nosso país, mas como em vários países do mundo, vivemos a sombra da fome, a sombra da violência, a sombra da guerra, a sombra da preguiça mental que impede o ser humano de pensar, de discernir, e muitas vezes nessa preguiça mental de usar a potência da vontade, a potência do discernimento, a potência do estudo, cometem, consciente ou inconscientemente, muitas atrocidades e ainda faz conexão com os seres desequilibrados. Que a lição de hoje possa penetrar profundamente em nossos corações, que possamos sentir, como nos lembra Alcione no livro Renúncia, o Evangelho de Jesus não é só para ser estudado, é para ser sentido, é para ser meditado, é para ser vivido. Que nos identifiquemos na personagem inesquecível que toca todos os nossos corações, a personagem de Chico Xavier, esse ser humano incrível que viveu aqui na condição de encarnado, trazendo a sua missão magnífica, conectando o mundo material com o mundo espiritual, amplificando, testemunhando o que Kardec já trazia nas suas obras, né? Trazendo na prática, para que a gente não tivesse dúvidas, trazendo para o Brasil essa difusão dessa doutrina libertadora, que aquieta os corações, que acalma, que pacifica, mas que também nos chama a responsabilidade de agir, de sair da preguiça e sermos seres operantes. Gratidão. Bem, gente, como nós colocamos, né, hoje, o tema que nós vamos discorrer é sobre a preguiça, né? A gente vai tentar aqui, só um instante, nós vamos tentar compartilhar um material que nós preparamos, certo? Um instantinho aqui. Compartilhamento. Vamos lá. Compartilhar. Deixa eu só verificar aqui se chegou para vocês, viu, gente? Só um instante. Então, Cuidando da Alma é o nosso programa e hoje vamos fazer reflexões à luz da psicologia profunda. A psicologia espírita é uma psicologia profunda, porque essa psicologia que nos conecta com o saber sobre o homem na sua inteireza, né? Sobre o homem que é espírito que antecede ao nascimento, que sobrevive após a morte e que tem todo um histórico, toda uma construção a cada existência, onde ele vai aprimorando as suas qualidades
mas também diante dos equívocos, nos momentos em que nós, seres humanos, nos desconectamos das leis divinas, nós geramos pendências evolutivas e precisamos, no caso, a cada reencarnação também resolver as nossas pendências. E precisamos. Percebi que não está aqui ainda, deixa eu olhar. Não entrou. Se ele aconteceu, deixa eu olhar, vou tentar de novo, viu, gente? Vamos, no caso, a cada reencarnação. Vou tentar aqui entrar novamente, só um instante, senão a gente não apresenta o material. Era só para facilitar, só questão didática mesmo, mas vamos ver aqui novamente. Então, compartilhar. Ok. Share. Uhum. Vamos ver se entrou agora. Se entrou. Acho que não. Tudo bem. Não está entrando material, sem problemas, viu? Era só para facilitar, porque às vezes o visual permite que assimile melhor, né? Então, como nós dissemos, vamos hoje trabalhar a questão da preguiça. E a gente começa, né, com uma frase, né, com um texto do livro de Joana de Ângeles, quando ela fala que, aprofundando-se mais, né, nas profundezas do nosso psiquismo, né, a gente percebe que nós, esse grande complexo de energia, nós trazemos padrões evolutivos através dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Tudo isso que a gente vai adquirindo ao longo das nossas experiências evolutivas e que vão deixando marcas, deixando construções. E como nós dissemos no início, quando essas construções não estão em sintonia com as leis universais, muitas vezes a gente acaba gerando complexos densos que ficam perturbando a nossa consciência, como ela vai dizer mais adiante, os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos, pode ser vindo sob forma de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia, né? E que exige que a gente preste atenção, né? Que a gente preste atenção como é que isso está se manifestando na nossa vida. Mais adiante ela vai falar, inclusive, também sobre a questão da inércia, e a preguiça está relacionado à inércia, à paralisação, e que tudo isso diz atenção, que a gente se perceba, que a gente se olhe, a necessidade do autoconhecimento, para que a gente possa cuidar de forma especial, corroborando com o título do nosso programa, Cuidando da Alma. Então, como ela diz, é necessário olhar, ter atenção para poder cuidar, e como ela diz, cuidar de forma especial, né? Mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como das contribuições do Espiritismo na sua feição de ciência da alma. E realmente o Espiritismo é uma ciência da alma. Ela fala justamente que nesse livro Conflitos Existenciais, ela vai discorrer, vai analisar diversos comportamentos nossos perturbadores, né, que se apresentam como teste de resistência para o indivíduo humano, e ela vai procurar abordar esses comportamentos à luz da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, mas todos, porém, como ela fala, agregando conhecimento à visão espírita, convidando o leitor à reflexão, à cuidadosa análise em torno da existência que ele disputa, né? Então, como ela diz, ela não vai apresentar nada de novo, exceto que ela vai fazer com muito cuidado, fazer esse enfoque, incluindo conhecimento
que a doutrina espírita nos permite e que ela ressalta que tem faltado ao conhecimento de nobres psicoterapeutas, assim como as de outros especialistas na área da saúde mental e emocional. Quando ela fala isso, gente, eu me lembro de Barcelos. Barcelos é no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele tem um trabalho muito interessante, onde ele dá socorro nas zonas de sofrimento, na espiritualidade, dá socorro às almas que têm transtornos mentais, né? Mas ele diz que a preocupação dele maior, quando ele escreve o livro, que já se vão tantos anos, porque a gente sabe que as primeiras edições dos livros de André Luiz datam da década entre 1940, 1950, por aí, né? Então, eu não lembro exatamente o ano da primeira edição de Obreiros da Vida Eterna. Mas, naquela época, Barcelos já colocava, ele psiquiatra no mundo espiritual, que a preocupação dele agora era em esclarecer os trabalhadores da saúde mental, esclarecer os profissionais da saúde, para que eles pudessem compreender as realidades do mundo espiritual e como isso impacta na compreensão não só das doenças psíquicas, como das doenças orgânicas. Então, a gente vê a beleza aqui desse programa, a gente agradece a Tavares, né, pela oportunidade da gente estar aqui fazendo esse trabalho que o Barcelos recomenda, né? Trazer o esclarecimento à luz da doutrina espírita. Como ele fala, os nobres cientistas, os nobres psicoterapeutas precisam ter acesso a essas informações, né? E a beleza desses programas é que, por exemplo, a gente sabe que tem colegas da área da saúde que jamais entrariam no centro espírita para estudar esse assunto, que jamais pegaria, só se fosse escondido uma obra de Joana de Ângeles, até porque eles têm muitos outros livros, né? Eu sou da área e eu vejo como é isso, muitas outras coisas para estudar, né? E aí eu já vi, por exemplo, eu estar num determinado ambiente e a pessoa está com o livro, mas aquele livro forrado com a capa que não permitisse saber que livro estava estudando, às vezes até vergonha, né, de estar estudando um livro que tem o conhecimento espírita. E a beleza desse conhecimento, né, nessa nova era, que acessa os 4 cantos do mundo, que acessa, como, digamos assim, independente de raça, independente de religião, independente de condição cultural, independente de condição intelectual, pela tecnologia da internet, todos podem ter acesso, né? E, felizmente, essa tecnologia, apesar das crises, ainda da fome, da violência e tantas outras coisas, mas ela está sendo acessível a muitos, né? Não a todos como a gente gostaria, mas está sendo acessível a muitos. Então, essa preocupação de Barcelos, eu tenho certeza, né, que onde ele estiver, ele está muito feliz, né, com essa realização desse programa e de tantos outros, né, que aqui a Web Rádio Estação da Luz tem proporcionado à comunidade, né? E no livro Despertador Espírito, Joana de Ângeles diz assim, que todos os acontecimentos nos dias atuais transcorrem com celeridade, não podendo ser impressos, né, lá no psiquismo do ser, lá nas profundezas do psiquismo, exceto aqueles que chocam, aqueles que impactam, aqueles que são traumáticos, né? Como ela diz, que chocam pela violência ou pela vulgaridade em constante renovação, a fim de saciarem a sede de prazer e dos sentidos no crescente assustador. Então, chama a atenção desse momento que a gente vive, né? E que as questões nobres da existência, elas têm sido negligenciadas, né? Mas que a gente tem que estar atento para as nossas funções psicológicas, que se a gente negligencia, a gente vai ter graves consequências. Então, o homem tem negligenciado a intuição, a criatividade, a vontade, e é fundamental que a gente se conecte com a nossa intuição, se conecte com a nossa criatividade, que a gente exerça a nossa vontade. A vontade não deve ficar apenas no querer do pensamento sem ação, ela deve ser uma coisa operante, né? E isso é preciso para que o espírito se desenvolva, para que o espírito possa progredir. E ela lembra que há conflitos que pairam lá na intimidade do ser humano e nem sempre são levados, são analisados com seriedade e o cuidado que merecem. Isso está no livro, gente, O Despertar do Espírito. Como a ambivalência, ela cita a ambivalência, a tendência à inércia, a indiferença, né?
as mudanças de comportamento. Então, tudo isso são coisas que muitas vezes precisam ser olhadas e não são refletidas com seriedade, como ela fala. Então, cuidado. Há pessoas que são muito ambivalentes, tem hora que tem um comportamento, depois tem outro comportamento totalmente destoante. Ela está a serviço de quem? Está a serviço do eu superior ou está a serviço do seu eu inferior? Está a serviço das forças superiores externas ou está a serviço dos espíritos malévolos que querem ver a desestabilização individual e coletiva? E ela fala também para a gente ter atenção à tendência que nós temos em muitas situações, e tem aqueles que, digamos assim, se a gente quisesse desenhar o bicho preguiça, desenharia aquela pessoa, porque ela estampa a cara da preguiça. Né? Às vezes externa mais preguiça do que o próprio bicho preguiça. Então, a tendência, a inércia, né, de muitos merece a atenção. E é por isso, ela fala isso aqui no livro Despertar do Espírito, né? Mas lá no... Interessante que ela escreve esse livro antes, né? No livro Conflitos Existenciais, cuja primeira edição, deixa eu olhar aqui no livro que eu tenho aqui, gente, que é de 2005, justamente, ela escreveu Despertar do Espírito antes, porque o que eu tenho é de 2004. E a primeira edição de Conflitos Existenciais é de 2005, que eu tenho aqui também, né? Então, ela já falava para a gente ter atenção a esses comportamentos que são negligenciados, que não são cuidados. E aí, nesse livro, Conflitos Existenciais, ela vai justamente trazer um tema que as pessoas pouco se preocupam, que olham apenas como uma questão de caráter, como uma questão de comodismo, e não ficam atentas assim, para a questão da gravidade, que é essa negatividade que afeta a maioria de nós, é capaz de causar prejuízos enormes no nosso processo evolutivo. Então, no capítulo 2, quando ela justamente aborda só sobre a preguiça, né? E aí ela diz que a preguiça ou propensão para a inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, ou caracterizada como negligência, moleza, tardança e desvio de conduta, merece maior consideração do que a que tem sido lhe oferecida. Então, a gente não tem dado a devida atenção à preguiça. Surge naturalmente, expressando-se como efeito de algum tipo de cansaço, ou mesmo necessidade de repouso, de recomposição das forças e do entusiasmo para a luta existencial. Então, às vezes, ela surge assim, sorrateiramente. Não é que a gente não precisa de descanso. A gente precisa de descanso, sim. Precisa de recomposição das forças. Mas cuidado que a gente tem que ter é quando a preguiça se instala, ela se aproveita desses momentos e a gente fica, digamos assim, necessitando, achando que necessita de um repouso sem fim. Aquela pessoa que acha que está sempre cansada, que nunca tem ânimo para nada, né? Aí, tanto que ela diz, todavia, quando se torna prolongado o período reservado para o refazimento das energias, optando-se pela comorbidade que se nega às atitudes indispensáveis ao progresso, apresenta-se como fenômeno anômalo de conduta. Então, uma coisa como nós dissemos, todo trabalhador precisa de seu tempo de folga, suas férias, até para se refazer e voltar mais forte. No dia a dia também é assim, no nosso cotidiano. Mas se eu quero aquele tempo, né? Tem gente que se pudesse não trabalhava, ficava só olhando o tempo passar, né? E aí isso já começa a ter, como ela diz, um comportamento, um distúrbio de conduta. É normal a aspiração por conforto, descanso. No entanto, não são poucos os indivíduos que se lhes entregam sem que aplique esforço físico ou moral para conseguir. A preguiça pode expressar-se de maneira tranquila, quando o paciente se permite muitas horas de sono, permanência prolongada no leito, mesmo após haver dormido, cortinas cerradas em ambiente de sombras, sem que o tempo seja aproveitado de maneira correta para leituras, reflexões e preces. E a gente sabe, tem muita gente que, alguns que não conseguem, que já chegou a um estado doentio,
Mas tem muita gente que, se pudesse, não saía da cama, ficava lá, se pudesse, digamos assim, teria um monte de servidores para trazer a comida na boca, para lhe dar o banho sem estar doente, para trocar as suas vestes, como os reis e rainhas de antigamente, né? Então, tem gente que ainda está, como se diz, nessa vibe, né? Não perturba os demais. Igualmente, também não se predispõe ao equilíbrio nem à ação. É a pessoa quem se prejudica. Lentamente, essa conduta faz-se enfermiça, gerando conflitos psicológicos, ou deles sendo resultante, em face das ideias perturbadoras de que não se é pessoa de valor, de que nada lhe acontece. Então, no começo, a pessoa sentia prazer, sabe? Ah, que maravilha, estou aqui sem fazer nada. Ai, se eu pudesse, o tempo não passava, eu ficava aqui só sem fazer nada, só descansando. E o tempo vai passando. E vai chegar no momento que aquela energia paralisante vai incomodando, porque vai perturbando as profundezas do espírito, porque todo espírito, ele tem na sua essência, a sua essência que é luz, todos nós somos luz, um anseio espiritual, o anseio de se conectar com um propósito maior. E não ninguém fica indefinidamente, claro que isso varia de pessoa para pessoa, de espírito para espírito, mas ninguém fica eternamente na ociosidade. Ninguém fica eternamente vibrando na frequência da crueldade. Ninguém fica eternamente apenas fazendo mal, ou seja, fazendo diretamente o mal, ou fazendo mal porque não está fazendo bem. Porque, como diz os espíritos para a gente, né? Nas obras de Kardec, não fazer o bem também é uma forma de fazer o mal, né? Então, lentamente, essa conduta faz-se enfermiça, gerando conflitos psicológicos, o dele sendo resultante, em face das ideias perturbadoras de que a pessoa não se sente valorizada, né? Ela começa a achar que nada acontece de favorável para ela, nada acontece de diferente, começa a achar que as pessoas não têm consideração por ela, começa uma série de tormento. E esse tormento, como ela diz, que se avoluma, transforma-se em pessimismo, que propele cada vez mais a situações de negatividade e ressentimento. Então, depois a pessoa vai deixando de ser, aparentemente, aquela pessoa alegre, bom vivant, e depois ela vai se deixando levar pelo pessimismo, vai se deixando levar pela negatividade, pelo ressentimento, porque a alma dela que é luz, que veio da luz, começa a gritar. Pode também transformar-se em mecanismo de autodestruição, em face da crescente ausência de aceitação de si mesmo, perdendo o necessário contributo da autoestima para uma existência saudável. Depois, com o tempo, ela vai observando, ela vai começar, inclusive, a sentir inveja das pessoas que produzem, vai admirando, e ela vai vendo que ela não faz nada. Então, vai chegando um tempo que ela começa a se incomodar com ela mesma, com a sua atitude. A pessoa assume posição retraída e silenciosa, evitando qualquer tipo de estímulo que a possa arrancar da constrição a que se submete espontaneamente. Então, ao mesmo tempo, ela vai paralisando e vai se retraindo, e vai silenciando. E as pessoas produtivas não têm tempo a perder com as pessoas que não querem nada, elas vão seguir seu caminho. E aquela pessoa vai ficando, né? Danosa, a preguiça torna os membros laços, lentos, sem força, a mente lenta no raciocínio, apresentando após algum tempo distúrbios da linguagem e da locomoção. Então, a paralisia prolongada depois vai afetar o próprio corpo do indivíduo, vai afetar as suas funções psíquicas, como ela lembra aqui, distúrbio da linguagem e distúrbios na capacidade de se locomover. Sob outro aspecto, pode apresentar-se como perda de entusiasmo pela vida, ausência de movimentação para realizar qualquer esforço dignificante ou algum tipo de ação estimuladora. O centro de atividade da preguiça é o ego, que, sabe, tipo assim, só olha para o próprio umbigo, somente se considera a si mesmo, né? Evitando espraiar-se em direção das demais pessoas, em cuja convivência poderiam conquistar entusiasmo, alegria, né? Motivação, poderia participar, né, da coletividade no sentido de plantar bons sentimentos, de exercitar a boa vontade, de difundir o bem-estar, mas não, a pessoa fica ali, se retrai, só vê a si próprio, acha que tudo deve ser em torno dela e esquece que o mundo
não para porque ela parou. A avaliação feita pelo indivíduo nesse estágio é sempre deprimente, porque não tem capacidade de ver as conquistas encorajadoras que já foram realizadas, nem as possibilidades quase infinitas de crescimento e de edificação. Muitas vezes, a pessoa já conquistou muitas coisas na vida, mas naquele momento ela só consegue enxergar o negativo, ela resolveu parar, estacionar e esquece que tem coisas que poderiam ser colocadas em ação, que tem conquistas já. A gente sabe que a nossa alma transita de reencarnação em reencarnação e a cada reencarnação a gente passa por novos aprendizados. Esses aprendizados são colocados a serviço da humanidade sempre que necessário. Mas tem gente que prefere fazer como o trabalhador da parábola dos talentos, né? Que o Senhor, antes de viajar, deu uma quantidade de talentos para cada um e quando voltou, perguntou o que eles fizeram com o talento e teve um deles que enterrou os talentos com medo de perder. Esse ficou na preguiça. Enquanto os outros trabalharam para multiplicar os talentos, o que foi que se fez? Resolveu enterrar os seus talentos e esperar o tempo passar, e quando o Senhor volta, ele estava com a mesma quantidade, e esse talento lhe foi retirado, enquanto que os outros que multiplicaram os seus talentos receberam mais talentos para continuarem prosperando. O tédio do preguiçoso domina-lhe as paisagens íntimas, e a falta de ideia reflete-se-lhe na indiferença com quem encara quaisquer acontecimentos que, noutras circunstâncias, constituiriam estímulo para novas atividades. Então, se alguém chega para a pessoa e diz, olha, tem um trabalho ali, acho que vai ser massa, um trabalho muito bom, eu pensei até que você podia me ajudar. Aí a pessoa, eu? Quem sou eu? Aí já começa colocando o sentimento de incapacidade. Outro vai dizer, você está trabalhando por tanto? Eu prefiro não fazer nada do que trabalhar para receber essa merreca. Então, ela vai se manifestar de diversas formas, né? Esse desinteresse surge quase sempre da falta de horizontes mentais mais amplos, da aceitação de antolhos idealistas que impedem a visão profunda e complexa das coisas e das formulações espirituais, limitando o campo de observação cada vez mais estreito, e que vai perder o colorido e a luminosidade. Então, a pessoa, ela fica mais à mercê, inclusive, das coisas enlatadas que são jogadas o tempo todo pela sociedade, coisas essas que nem sempre estão a serviço da evolução moral, das conquistas morais e espirituais. Coisas muitas vezes degradantes, e a pessoa aceita. Então, se possível, como diz no popular, gente, uma expressão que alguns usam, se puder comer, beber, dormir e não pagar. Para você pagar, você tem que trabalhar, né? E para muitos a vida se resume a isso, né? Comer, beber, dormir e não pagar. Em outra situação, pode resultar de algum choque emocional não digerido conscientemente, no qual o ressentimento tomou conta da área mental, considerando-se pelos desprestigiados, a pessoa considera-se uma pessoa desprestigiada ou perseguida, cuja contribuição para o desenvolvimento geral foi recusada. Então, aqui, ela já está falando de um dos mecanismos psicodinâmicos que pode gerar a preguiça. Então, a preguiça também pode ser um sintoma patológico. A pessoa passou por um determinado trauma, aquele trauma foi impactante, e ela não conseguiu ter resiliência, ter resistência moral para vencer o trauma e se acomodou na paralisação, se acomodou na condição de vítima, se deixou levar pelo sentimento de autopiedade e acaba se auto-sabotando. Então, as dificuldades vêm na vida da gente para a gente transcender, né? Mas é muito comum, eu vejo muito isso no dia a dia da clínica, a pessoa, por exemplo, passou por um trauma, que está muito comum, né? A gente ainda existe, a nossa sociedade ainda manifesta muita agressividade em todos os cantos, e a gente vê pessoas, por exemplo, passando por aquilo que se chama de assédio moral no trabalho. Aí eu vejo, alguns passam pelo assédio moral, e elas, claro, sofrem, é impactante, mas elas reagem, vão buscar outra coisa, de repente elas se dão conta, né? Eu não mereço estar nesse lugar, ou então vou fazer de tudo para superar isso. E elas vão buscar alternativas. E tem outras não, que paralisam, aí se recolhem, adoecem, fica ali fixado,
na depressão, na angústia gerada pela situação, começa a se achar incapaz e perde a coragem de lutar. E a gente tem que dar uma chamada, né? Olha, você pode vencer isso, você pode transcender isso, eu sei que é muito doloroso, eu sei que é difícil que você está passando, mas é preciso que você não se entregue, é preciso que você acredite que você pode adquirir coisa melhor, que você pode fazer algo melhor, né? Que você merece trabalhar num lugar melhor. Mas a gente vê muito pessoas que, de repente, param a sua vida depois que sofrem uma decepção no relacionamento, uma decepção no trabalho e em outras circunstâncias sociais. Normalmente, aquele que assim se comporta, diz Joana de Ângeles, é vítima de elevado egotismo, que somente sente-se bem quando se vê em destaque, embora não dispondo dos recursos hábeis para as ações que deve desempenhar. Detectando-se incapacitado, refugia-se muitas vezes na inveja e na acusação aos demais, negando-se a oportunidade de recuperação interior, a fim de enfrentar os embates que são perfeitamente naturais em todos e quaisquer empreendimentos, né? Então, ela alerta aqui que a gente vai estar sempre se deparando na vida com os embates, com os desafios, mas que esses desafios, esses embates, é para amadurecer, para que a gente crie resistência moral e espiritual, não para que a gente fraqueje e não para que a gente caia, né, sobre a destruição, a autodestruição, conectando-se com a preguiça. O desinteresse, diz Joana de Ângeles, é uma forma de morte do idealismo em razão da falta de sustentação estimuladora para continuar desejando. Pode-se ainda identificar outra maneira em que se ocorre a preguiça, para continuar afligindo as pessoas desavisadas. É aquela na qual o isolamento apresenta-se como uma vingança contra a sociedade, não desejando envolver-se com nada ou ninguém, distanciando-se cada vez mais de tudo quanto diz respeito ao grupo familiar, social e espiritual. A gente encontra muito isso na prática clínica. As pessoas estão satisfeitas, essa vida está muito injusta, é muita violência, é muita fome, é muita desordem, é muita corrupção. E aí eu paro, pensem, ao invés de eu me movimentar, fazer a minha parte, lembrando que Gandhi, quando diz que quando um só homem atinge a plenitude do amor, ele neutralizou a de milhões. Então, se eu faço a minha parte, e se eu lembro que a frequência do amor supera todas as outras, né? Então, eu vou estar dando uma contribuição, lembrando o grande filósofo Krishnamurti, quando ele diz que quando a gente faz por uma pessoa que seja, se a gente não pode fazer por muitos, a gente está fazendo pela humanidade. Mas eu posso ir para esse outro extremo, o extremo da identificação com a preguiça e me isolar. Vou me isolar, não quero saber de nada, não quero saber desse mundo, né? E aí fica uma pessoa totalmente paralisada. Normalmente, esse comportamento é fruto de alguma injustificada decepção decorrente do excesso do auto-julgamento superior que os outros não puderam, né? Não puderam confirmar ou não se submeteram ao seu desplante. Então, esse comportamento também, muitas vezes, como é colocado aqui, é como se estivesse a identificação com o nosso orgulho, sabe? Tipo assim, eu sou superior. Esse mundo que está aí não presta, então eu vou me isolar, sabe? Porque eu sou superior a tudo isso e eu não posso me misturar com essas pessoas, né? Eu me lembro de uma passagem, né, lá no Evangelho, onde um dos discípulos, né, de Jesus, eu esqueci o nome agora, né? Se alguém lembrar, pode colocar aqui no chat, e que ele estava decepcionado, porque a Casa do Caminho, lá coordenada por Pedro, né? Foi Tiago, sim. Exatamente, Tiago, me lembrei agora, gente. Ele estava muito decepcionado, né? Porque a casa estava recebendo muitas pessoas malévolas, aproveitadoras, e Pedro lá, com a equipe, continuando o seu trabalho de assistência. Jesus já havia partido, já havia passado pela crucificação. E Pedro lá, com o seu valoroso trabalho, e Tiago chega um momento que diz, esse meio aqui não é para mim, eu vou me retirar. E aí ele se retira e vai lá para as montanhas e passa praticamente assim, em torno de 200 dias, mais ou menos isso, só orando e meditando.
E Pedro e a equipe lá trabalhando, né, ali na dureza, encontrando aproveitadores, encontrando, que a gente sabe, no trabalho essencial, muitas vezes a gente encontra os oportunistas, né? E a gente não vai deixar de fazer, a gente vai ter mais cuidado, vai pedir a Deus sabedoria, né? Vai estar mais vigilante, mas agora vai dizer assim, não, porque eu encontrei uma pessoa oportunista, porque eu encontrei um aproveitador, os outros não merecem mais minha ajuda. Mas tá, não é bem assim. E Tiago passa aqueles 200 dias lá, só meditando, orando, se achando digno de receber o Cristo, né, ali e tal, e achando que Pedro estava errado, convivendo com aquelas pessoas mau caráter, né? Pronto. Passa-se um dia, ele está lá meditando, orando, e uma luz começa a descer do céu. Essa luz começa a descer do céu, vai se aproximando dele, quando se aproxima essa luz se transforma em Jesus. É Jesus que estava ali aparecendo diante dele. E ele fica assim muito encantado, assim, inicialmente, muito agradecido, muito feliz, achando que por ele estar ali naqueles dias, né, 200 dias só orando, meditando, finalmente ele mereceu receber Jesus, né, ver Jesus. Só que Jesus nem para falar com ele. Jesus segue andando. E ele fica assim, angustiado, mas como? O mestre aparece diante de mim, não conversa comigo. E segue, vai passando direto, né? E aí, ele fica assim, ele questiona, né? Jesus, né? O que eu fiz? Aí Jesus para, né? Conversa com ele. E sinaliza para ele que o lugar dele era ao lado dos necessitados, ao lado dos aflitos. E ele, Jesus, estava indo assistir os seus necessitados. Sinaliza para ele que aquela atitude, orar, meditar sem ação, é inoperante, não tinha validade nenhuma. E ele achando ali, mas Jesus, mas eu não sou digno. O meu trabalho, Tiago, é diante daqueles que precisam de mim. Aí depois é que ele se toca, né, vocês vão encontrar essa lição, está no livro Estante da Vida. Vejam lá, né, eu não lembro o título da lição, né, mas é uma lição muito bonita desse encontro de Tiago com Jesus, onde Tiago pensa que ele se afastando do povo, que ele só meditando e orando, ele estaria sendo digno de conviver com Jesus. Jesus faz questão de passar por ele, mas passar para despertá-lo, para acordá-lo. E depois que Jesus faz as reflexões com ele imediatamente volta lá à casa do caminho, e aí, como irmão X, Humberto de Campos descreve, está Tiago lá, curando as feridas, limpando as feridas dos necessitados. Então, aqui, né, esse trecho de Joana de Ângeles corrobora com essa passagem do Tiago, né? Normalmente, esse comportamento é fruto de alguma injustificada decepção. Ele estava decepcionado, né, com as pessoas que estavam ali, né? Então, ele resolveu se afastar. Ele era diferente, ele estava no auto-julgamento, como ela diz, decorrente do excesso de auto-julgamento superior. Então, ele achava que Pedro não merecia receber Jesus, porque estava ali misturado com o povão, um monte de mau caráter, muitos aproveitadores. E que ele que estava lá no alto das montanhas, orando, meditando, ele sim estava digno de receber Jesus. Lê do engano, né? Que Jesus, foi o que Jesus disse, todas as vezes, né, quiseres me encontrar, me encontrem num mendigo, num necessitado que bater à sua porta e ajude esse necessitado. Então, a preguiça, gerando grande dose de ressentimento, não há como esclarecer só o indivíduo na postura que se entrega, mantendo raiva e desejo de destruição de tudo quanto lhe parece ameaçar a conduta enfermiça. Então, depois a pessoa começa, inclusive, a ter uma raiva, né, da situação, né? E quando o Tiago saiu dali, ele saiu com raiva, né? Pedro não estava entendendo nada, né? Atendendo aquela gentalha, aquele povo ali, que não estava nem sendo merecedor da sua assistência, ele saiu com raiva, foi se isolar, né? Diante de qualquer impedimento, recua. E ele recuou, né? O Tiago recuou. Diante de qualquer impedimento, recua, acusando aos outros ou a si mesmo afligindo no que se compraz, para fugir à responsabilidade que não deseja assumir. Bem típico, né, dessa situação de Tiago, né?
Então, ele recuou, ficou acusando, né, que aquelas pessoas eram mau caráter, aproveitadoras, ficou se afligindo, foi se isolar e resolveu passar lá em torno de 200 dias só orando para um dia encontrar o mestre. Encontrou, mas foi para receber uma lição, não para ser elogiado, né, não para ser laureolado. Ele foi advertido na sua atitude inoperante, na sua preguiça mental, na sua preguiça espiritual, na sua preguiça emocional, né? Então, a preguiça prolongada de Joana de Ângeles pode expressar também uma síndrome de depressão, mediante a qual se instala um distúrbio de comportamento afetivo e social, gerando profundos desconfortos e ansiedade. À medida que o processo continua, se a gente não cuida, por isso que Joana de Ângeles adverte no livro Despertar do Espírito, que é preciso a gente cuidar dessas coisas que a sociedade negligencia. Às vezes, você vê uma pessoa que ela está ociosa, a gente só vai julgar. Ah, fulano é preguiçoso. Os pais, muitas vezes, de forma equivocada, já impregnam uma criança, ah, fulano é preguiçoso, não vai dar para nada. Olha a sentença que eu já estou dando para o meu filho, porque naquela fase, na fase da infância, a fase que ele vai estar internalizando as crenças, e a expressão de um pai ou de uma mãe tem um poder, né? Tem um poder sobre o psiquismo da criança, e ele vai internalizar que ele é um preguiçoso, que ele não serve para nada. Então, é preciso você ver as características do espírito, é preciso cuidar, é preciso ver onde está a nascente daquele comportamento para tomar a medida de acordo com a origem do comportamento. De Joana, a entrega, a ociosidade, torna débil o caráter do paciente, impedindo de realizar qualquer esforço em favor da recuperação. Sentindo-se bem, de certa forma, patologicamente, com a falta de atividade, a tendência a ficar inútil, tornando-se um pesado fardo, muitas vezes, para a família e para a sociedade. Quantas famílias não têm, né? Geralmente, um membro, aquele que só quer usufruir, quer ser o bom vivant, enquanto os outros trabalham, enquanto os outros lutam, ele apenas usufrui. Infelizmente, a gente sabe que tem muito por aí. Em relação a qualquer um dos motivos que desencadeiam, a preguiça, conforme referidos, a baixa autoestima, e a fuga psicológica são os fatores predominantes nesse comportamento doentio. Então, a preguiça também, gente, é uma forma de fuga psicológica. Eu não quero enfrentar, como o Tiago não queria enfrentar aquela situação desafiadora onde Pedro estava, então foi melhor fugir. Deixa, se vira aí, Pedro. Se vira aí, Pedro. Mas eu não vou ficar aqui, sabe? Nesse bando de pessoas aproveitadoras. Então, uma espécie de fuga também. Mas, no fundo, também pode ter, como a Joana coloca, uma baixa autoestima. Eu não me sinto capaz. E aí eu prefiro me isolar, me refugiar, não fazer, porque talvez eu não vá fazer tão bem quanto fulano faria, e aí eu prefiro recuar para não me expor. E nessa história, a preguiça gera muitos transtornos, tanto que nesse mesmo capítulo, a Joana tem um item, né, dentro da preguiça, onde ela coloca transtornos gerados pela preguiça. Pois é, gente, a preguiça gera transtornos. Eu sei que vocês aí já começaram a deduzir, né, pela nossa fala, trazendo a Joana de Ângeles, muitos transtornos que já podem acontecer, por exemplo, a depressão, né, o isolamento. Tem impacto também no corpo. Olha o que ela diz. O corpo é instrumento do espírito, que necessita de exercício, de movimentação, de atividade, a fim de preservar a própria estrutura. Enquanto o espírito exige reflexões, pensamentos edificantes contínuos para nutrir-se de energia saudável, o corpo impõe outros deveres, a fim de realizar o mistério para o qual foi elaborado. Então, nosso corpo, ele é elaborado de acordo com as nossas necessidades. Cada um tem um corpo muito particular, que foi moldado para você. O seu corpo, a forma do seu corpo só você tem, porque ele foi de acordo com a sua atividade, que só você vai fazer. A indolência paralisadora, pela falta de ação, conduz à flacidez muscular, à perda de movimentação, às dificuldades respiratórias digestivas, num quadro doentio que tende a piorar cada vez mais caso não haja uma reação positiva. Em razão do pessimismo que se assenhoreia do enfermo, a sua convivência faz-se difícil e o seu isolamento mais o atormenta, porque a autolamentação passa a constituir uma ideia fixa, culpando também as demais pessoas por não se interessarem pelo seu quadro, nem procurarem auxiliá-lo, que equivale a dizer ficarem inúteis também ao seu lado, auxiliando na autocomiseração que experimenta. Então, se as pessoas são proativas, são ativas, ela vai ficar perdendo tempo ao lado de uma pessoa preguiçosa? Ela vai até no início estimular, vai tentar fazer a pessoa sair daquela inércia,
Mas à medida que vê que a pessoa não quer nada, então, a fulana não quer nada, olha, sabe uma coisa, eu não vou gastar meu tempo com ele, não. É assim que a gente acaba se comportando, né? Em realidade, não está pedindo ou desejando ajuda real. Antes, apresenta-se reclamando da sua falta para melhor comprazer-se na situação em que se entrega espontaneamente. A existência na Terra é constituída por contínuos desafios que sempre estão estimulando a conquista de novas experiências, ao desenvolvimento das aptidões adormecidas, ao destemor e à coragem, em contínuas atividades enriquecedoras. A mente não exercitada em pensamentos saudáveis descamba para o entorpecimento, para o cultivo de ideias destrutivas, vulgares e insensatas, que sempre agravam a conduta perniciosa. Pensar é bênção, auxiliando a capacidade do raciocínio a fim de poder elaborar projetos e propostas que mantenham o entusiasmo e a alegria de viver. Concomitantemente, surge, vez que outra, alguma lucidez e o paciente critica-se por não dispor de forças para modificar a situação em que se encontra. Desanimado, atrai ainda mais, né, a letargia por acreditar na impossibilidade de reabilitação. Faz-se um círculo vicioso. O paciente não dispõe de energias para lutar e nega-se a lutar por acreditar na inutilidade do esforço. Chega um ponto que a pessoa, ela já não acredita nela e já acha que não vale a pena tentar nada, né? Outras vezes, oculta-se no mau humor, tornando-se ofensivo contra aqueles que o convidam à mudança de alternativa, explicando-lhe tudo depende exclusivamente dele, já que ninguém lhe pode tornar, né, pode tomar a medicação, de que ele é que necessita daquela medicação. A destreza, o esforço, a habilidade em qualquer área são decorrentes das tentativas exitosas ou fracassadas. Ela sinaliza aqui que nós estamos sujeitos sempre ao êxito e ao fracasso, né? E que isso vai permitindo que a gente, com a repetição, com as tentativas, que a gente vá se aprimorando. Não adianta a gente ficar paralisado no fracasso, é preciso tentar de novo, né? Na preguiça ocorre uma adaptação à inutilidade e uma castração psicológica de referência aos tentames libertadores. O paciente, nesse caso, parece se lamentar de receber amor e ele fica se lamentando, né? Ele fica se lamentando e se recusa a receber ajuda, né? E acaba ficando ainda mais naquela solidão, né? Armado contra os recursos alternativos de saúde, foge daqueles que desejam auxiliá-lo. E muitas vezes diz assim, você não sabe o que eu sinto, você não sabe o que eu passo. Seria bom se você estivesse no meu lugar. Você pensa que eu estou fingindo. A pessoa diz isso, né? E aí, as pessoas que querem ajudar, muitas vezes acabam desistindo, né? Até porque, muitas vezes, a pessoa que está tentando ajudar, eles entendem como adversários, né? Entende a pessoa como se fosse adversário. E muitas vezes as pessoas se colocam numa posição que acabam sendo, digamos assim, um peso para a família, né? E ainda mais, esse estado de Joana de Ângeles, a preguiça, mina a autoconfiança e descuidado de pronta recuperação. É natural que atrai espíritos ociosos, que se comprazem no banquete das energias animais do paciente, telementalizado e conduzido às fases mais graves, de forma que prossiga vampirizado. Os centros vitais da emoção e do comportamento são explorados por essas entidades infelizes e decompõem-se funcionando com irregularidade, destrambelhando a organização somática, já que a psíquica e os sentimentos estão seriamente afetados. Então, a gente vê aqui a obsessão como consequência da preguiça, né? Porque é preciso que a gente tome consciência da nossa responsabilidade no processo da mudança. Então, depois a Joana vai colocar nesse mesmo livro, né, sobre como a gente pode, né, como a gente pode se libertar disso. É preciso colocar a vontade em ação. É preciso se dispor à renovação. É preciso querer, né, querer conquistar a saúde em todos os níveis da consciência. É preciso que a gente se decida no sentido de poder manifestar o nosso propósito espiritual. E aí a gente tem aqui, né, alguns comentários, né, que já foram feitos, né, para a gente, e muito interessante, porque nós encontramos aqui, né, a Ana Cristina, em Natal, gente. Ela coloca assim, a preguiça mental é horrível, a preguiça material é horrível,
Mas a preguiça espiritual é mais, e é mais lesiva. Se o trabalhador é convocado para um trabalho, para todo um final de semana, muitas vezes pode dar uma preguiça. É verdade, a gente tem que estar muito atento a isso, Ana Cristina, porque a gente já sabe que também a gente fica à mercê das influências negativas e tem espíritos que gostam, que querem ver a gente se desviar do trabalho. E começa com uma baixa autoestima, isso que você está fazendo não tem valor nenhum, é melhor você se afastar. E eu vou acreditando, aí hoje eu estou sem coragem, aí não vou, na próxima semana não estou pronto ainda, e daqui a pouco o meu corpo vai amortecendo. A preguiça material, como você colocou, na verdade é uma consequência da nossa preguiça mental e espiritual. Tudo começa nas nossas crenças, tudo começa nos nossos sentimentos e pensamentos que acabam repercutindo no nosso corpo. E quando o nosso corpo adoece, a ponto da gente ficar sem força, ficar, digamos assim, astênico, né? Sem coragem para nada, aí, na verdade, antes de chegar a esse ponto, é porque começou primeiro uma preguiça mental e emocional, que foi congelando energias densas ao longo do tempo, seja nessa vida, seja em outras vidas, e que acabou minando o fluxo da nossa energia e gerando essa astenia, essa falta de coragem, essa falta de força, onde o corpo já não responde, né? E o João Cecílio Cavalcante, né, do Jardim Europa, em Sorocaba, São Paulo, coloca assim, que a preguiça mental que atinge muitos, mesmo aqueles que trabalham feito loucos, sem parar, é assunto ainda tabu? É sim. Como vocês viram aqui, não é? Como você viu também, João, a Zona de Ângeles colocando, né, que é um tema que precisa ser discutido, refletido e cuidado. É uma mazela psicológica, é uma mazela espiritual negligenciada, não percebida, né? Imagina, eu imagino aqui, né? Eu faço a fantasia, talvez não seja bem assim, mas eu faço fantasia e quando alguém vem assim falar reflexão sobre a preguiça, o que essa mulher vai falar? Tanta coisa importante para se falar, tanta coisa para se discutir, tanta coisa mais séria, vai falar sobre a preguiça. Tenho certeza que muita gente, ao primeiro momento, a primeira reação foi isso, né? Mas depois, quando vai lendo Zona de Ângeles, ele vai refletindo, vai aprofundando, a gente vê quanto a preguiça é destruidora, o quanto ela é sorrateira, o quanto ela é cruel quando a gente alimenta, né? E aí aqui, a Alba Anunciada, aqui em Salvador, né, perto da gente aqui, né, perto de Sergipe, onde eu estou, e perto também de Natal, né, na sede da Web Rádio da Estação da Luz, né? E ele coloca assim, a preguiça me lembra do prefácio do livro Libertação, a história do peixinho vermelho. Poderia fazer as ligações e comentar? Bem lembrado, Alba. Maravilhosa essa sua conexão, sabe? Perfeita. O Peixinho Vermelho é o prefácio lá nesse livro feito por Emmanuel, né? No livro de André Luiz Libertação, que era aquele peixinho que, tipo assim, que ele não se conformava. Ele vivia no lago restrito e um monte de gente lá, digamos assim, aqueles peixinhos, né? Chamaram de gente, mas aqueles peixinhos, né? Tudo lá, acomodado, só comendo, bebendo. E para eles a vida estava maravilhosa, não precisava sair dali, estava tudo bom, engordando, inclusive. Mas havia um peixinho inquieto, que era chamado, inclusive, de louco pelos demais, porque ele não se conformava. Ele achava que existia algo mais, além daquele mundinho pequeno deles ali. Inclusive, era rejeitado pelos demais, né, que achavam que ele era o louco da história. E ele, na sua inquietude, na sua ânsia de querer saber, de buscar, ele achava que devia existir algo além daquele lugar restrito. Ele consegue encontrar um canal de acesso, ele cava, ele procura, se vira, ele consegue encontrar um canal de acesso ao mar e se depara com a grandiosidade do oceano. Enfrenta desafios, é engolido, sabe, consegue, no espirro da baleia, ele consegue sair. Tem que correr, enfrentar, se desviar de tubarões, se desviar do que a gente sabe na questão da cadeia alimentar, né? Os animais não acabam, digamos assim, devorando os outros, e ele luta, mas ele se depara com aquela beleza do oceano. E ele fica tão contente, mas tão contente mesmo, que ele, digamos, ele não quer desfrutar daquela felicidade sozinho. Mesmo com os desafios, ele se sente feliz. Mesmo tendo sido engolido pela baleia, mas ele se sente feliz, ele quer se deparar com aquele mundo de possibilidades, de desafios a enfrentar. E um dia ele lembra dos seus companheiros ali que não sabia de nada daquilo, e ele resolve voltar para contar. Aí ele volta todo feliz, não, eles precisam saber disso, saber que esse mundo é real, que eu não estava delirando, que eu não estava sonhando, e ele volta. Quando ele volta,
tinha lá o rei dos peixinhos. Eu sei que ele passa por uma espécie de julgamento, e aí o pessoal começa a achar que ele voltou mais louco do que nunca, que ele estava fantasiando, que ali era criação mental, ele estava alucinando, que ele estava delirando, e expulsa o peixinho de lá. E fica lá, aqueles outros peixes parados, só comendo, bebendo naquele mundo, e até que um dia vem alguma coisa, acho que é uma enchente, eu não sei o que é, e acaba com todo aquele lugar. E eles vão junto. E o peixinho passa a desfrutar, compreende e fica triste, mas ele volta, né? Entende que os coleguinhas dele não estavam no tempo de compreender e continua o seu crescimento desfrutando das belezas do oceano. É apenas um resumo, gente, mas vale a ler essa história muito linda, essa fábula do peixinho, que está lá no livro, no prefácio do livro Libertação. Obrigado, Alba, por trazer essa fábula, lembrar, porque ela é muito pertinente, tem tudo a ver com essa nossa fala de hoje. E a gente agradece a Deus por estar aqui, né, com vocês, podendo estudar, podendo refletir, podendo difundir esses esclarecimentos libertadores que a doutrina, trazendo o cristianismo redivivo, nos presenteia, aprofundando os ensinamentos de Jesus. Gratidão a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.